Acho que tá gravando. Já tá. Olá! Tudo bom, minha gente? Vou gravar aqui algumas orientaçõezinhas acerca dessa peça de apelação. Antes disso, pessoal, quem quiser me procurar pessoalmente para conversar sobre o estágio, eu estou na faculdade, ó, de terça, quarta e sexta de manhã. Pode me procurar na saída, no intervalo. E à noite eu só não estou de quinta-feira. Aí vocês me procuram antes da aula ou no intervalo e a gente conversa sobre a peça, se quiser. Se não, deixa sua perguntinha lá no Zap que eu te ajudo. Essa peça aqui, galerinha, ela foi pedida na OAB no exame 33, dia 12 de dezembro de 2021. Se eu não me engano, é a penúltima peça, né? A última peça é um reze e essa pecinha aqui é uma apelação. Essa apelação e reze. Pelo que eu ando estudando aqui das peças da OAB de segunda fase de penal, vem caindo apelação, recurso de distrito e memoriais finais, alegações finais por memoriais escritos. Está caindo esses três tipos de peça, né? Isso aqui é uma outra. O que é mais difícil a gente analisar, na minha opinião, tá? São as teses de defesa. As peças, pessoal, elas mudam pouca coisa, né? Uma coisa ou outra. Por exemplo, na apelação e no recurso em sentido estrito, eu tenho que buscar o cabimento, tá lá no Código de Processo Penal, o cabimento de uma ou da outra, né? Por exemplo, o recurso em sentido estrito vai estar aqui no 581. O recurso em sentido estrito, ele vai ter uma peculiaridade, além do cabimento, tenho que fazer, lá na peça de interposição, eu tenho que fazer um pedido de retratação para o juiz. Juiz, volte atrás, por favor. Coisa que na apelação não tem. A apelação está no 593. Diferença entre as duas peças, então, é o cabimento, o juízo de retratação, que só tem no reze, entre reze e apelação, tá? Além do reze, o juízo de retratação também tem no agravo em execução e na carta testemunhável. E na apelação, minha gente, não tem esse tal de juiz de retratação. São duas peças. Uma vai para o juiz que proferiu a sentença, ou para o tribunal que proferiu o acórdão, e a outra, as razões do recurso, vão para o Tribunal Superior. Aqui, nessa petição de interposição, eu já vou falar o que eu quero? Não. Eu só vou pedir para o juiz analisar o cabimento, se está entre as possibilidades do 593 e se está no prazo. A apelação são 5 dias a interposição e 8 dias razões. E lá nas razões, que é a petição que vai para o tribunal, aí eu vou falar todas as teses de defesa. Vou falar se tem nulidade, quero que volte para estaca zero. Eu vou falar qual é a tese principal, se o juiz não acolher, quais são as teses subsidiárias. Na apelação, eu vou dizer como que o juiz deveria ter julgado, julgou. Então, eu vou replicar, eu vou contestar ponto por ponto que foi feito ali, que eu acho que está errado. É para isso que serve, então, a apelação. Primeira coisa, né, minha gente? Leiam os artigos da apelação, que começam aqui no 593. Munidos dessa leitura, vamos lá, então, para a nossa peça. Vocês podem ler lá no portal, ou vocês vêm aqui no site da FGV. Como que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, FGVOAB, e pego aqui na lista as peças para vocês, ó. Esse é o exame 34, que foi um reze, foi semana passada, né? E esse aqui é a prova de vocês, o estágio que vocês vão fazer agora, né? Sem tanta pressão como foi na OAB. Mas quanto mais a gente treina, vocês vão ver que não tem tanto bicho-papão assim. Então, vamos ler juntos? Eu vou ler com vocês, vou falar quais são as principais teses, e depois vocês, com o apoio do gabarito, vão fazer a peça. É assim, é o seguinte. Deixa eu só subir aqui para a gente enxergar. Breno, 19 anos. Sempre que a OAB traz a idade de alguém, é importante. Então, vamos ver por que ela trouxe aqui que o Breno tinha 19 anos.
Breno, 19 anos, no dia 3 de novembro de 2017, presta atenção em datas também, quando estava em uma festa em que era proibida a entrada de menores de 18, conheceu o Carlos. Após ingerir em grande quantidade de bebida alcoólica, Breno conta para Carlos que estava portando arma de fogo e tinha intenção de subtrair o dinheiro da loja de conveniência de um posto de gasolina. Carlos concorda de imediato com o plano delitivo, desde que ficasse com metade dos bens. O que ele está falando? O Breno é maior, em 3 de novembro estava numa festa que só tinha gente maior de idade, ele encontrou o Carlos. O que eu pressuponho? Que o Carlos também é maior de 18. A dupla, então, comparece ao local, anuncia o assalto para o único funcionário presente. E no exato momento em que abriram o caixa, onde era guardado o dinheiro, são abordados por policiais militares que encaminharam a dupla à delegacia. Ou seja, a hora que foram lá assaltar, chegou a polícia. Então, o assalto foi frustrado. O que é isso? Uma tentativa. Gente, vamos lembrar o que é tentativa? Quando não consigo concluir, executar o crime por circunstâncias alheias à minha vontade. Qual vai ser a pena da tentativa? Eu vou ter a mesma pena combinada para o crime, só que com uma diminuição. Onde está isso? Vamos lá no código. Está um pouquinho mais para cima. Achar que é tentativa. Se eu não me engano, está no artigo 14. Então, vamos ver aqui. Ó. Já vimos que é uma tentativa. Tentativa. Isso mesmo. 14. Diz o crime. Tentativa. Quando? Crime tentado. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Chegou a polícia. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuído de 1 a 2/3. Então, eu já tenho uma diminuição de pena aqui. Lembrando, quando eu tiver fração, significa que ela vai ser inserida na terceira fase da dosimetria de pena. Então, quando o juiz estiver calculando a dosimetria, ele vai falar: primeira fase, circunstâncias judiciais. Segunda fase, agravantes e atenuantes. Terceira fase, causa de aumento e causa de diminuição. Sempre vai ser uma fração. Então, ele tem que lembrar da tentativa. Se não lembrar, a gente está aqui para lembrar o juiz nas alegações finais. Mas, como é apelação, vamos ter que lembrá-lo na apelação, se ele esqueceu. Vamos continuar aqui. Então, eu falei para vocês que encaminharam para a delegacia. Em sede policial, foi constatado que Carlos era adolescente de 16 anos e tinha se valido de documento falso para ingressar na festa que conheceu Bruno. Olha que safadinho, não tinha como saber, o Bruno saber. Até ele enganou até a polícia, estava com documento falso. A arma de fogo foi apreendida e devidamente periciada, sendo identificada que estava municiada e que era capaz de efetuar disparo. Houve ainda a juntada de folha de antecedentes criminais de Breno, onde constava a existência de 3 inquéritos policiais em que figurava como indiciado em investigações relacionadas a crime patrimonial, além de 5 ações penais em curso, 2 delas com condenações de primeira instância pela suposta prática do crime de roubo majorado, e nenhuma havendo trânsito em julgado. Olha a pegadinha clássica da OAB, gente. Sempre quando vier com folha de antecedentes, eu preciso lembrar do seguinte: a folha de antecedentes só pode piorar a vida do meu cliente se já houver decisão com trânsito em julgado. Nesse caso, não tem nenhuma. Olha lá, nenhuma tem trânsito em julgado. Concorda você aí do outro lado? Que ele poderia ter aqui, né? 400 inquéritos atrás dele, 500 ações em curso. Se ele não tiver um julgamento definitivo e cometer o crime depois desse julgamento definitivo, nada pode ser constado contra ele, porque ele pode ser absolvido lá no final. A Constituição, minha gente, se eu não me engano, é no inciso 54 do artigo 5º, vai dizer para a gente assim: só pode ser considerado culpado com o trânsito em julgado da condenação. Aqui eu não tenho nenhuma. Então,
qualquer coisa que o juiz vier a dar, piorando a vida do Carlos, só por causa de andamento de processo, só por causa de inquérito, ele está errado. Vamos lá ver que o juiz foi e deu. Então, vamos ficar de olho. Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público solicitou que fossem realizadas diligências destinadas à obtenção da filmagem do estabelecimento onde teriam ocorrido, razão pela qual houve o relaxamento da prisão de Bruno. Após conclusão das diligências, sendo acostado ao procedimento de filmagem que confirmava a autoria delitiva de Breno, em 5 de julho de 2019. Então, lembra que em 2017 foi o assalto, o roubo, né? E em 2019 foi a sentença. Foi a denúncia, desculpa. Breno foi denunciado perante a primeira vara criminal de Florianópolis, Santa Catarina, órgão competente, como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70. Tem 3 erros aqui, então vamos do mais fácil para o mais difícil. O gabarito vai deixar claro para vocês, mas de uma forma mais simples. O Breno, gente, não tinha como... É Breno? Agora eu esqueci se é Breno ou se é Bruno. O Breno. O Breno não tinha como saber que o Carlos era menor. Ele estava com documento falso. Então, aqui, esse artiguinho é corrupção de menores. Você pegou um menor, corrompeu aquele menino para ir roubar com você. Não tinha como ele saber que aquele menino era menor. Não existe responsabilidade penal objetiva, que é aquela sem dolo ou culpa. Ele não sabia. Então, ele estava num lugar que tinha adulto. Na hora do reconhecimento, vai estar lá embaixo. A pessoa que estava no caixa vai dizer, os dois tinham cara de 25 anos. Então, esse aqui nós vamos pedir a absolvição dele. 2. Sendo concurso formal, uma ação, 2 resultados, eu vou ter aqui uma forma de punição no concurso formal. Mas não há que se falar em concurso formal do artigo 70, em que você pega a maior das penas e uma fração sobre elas para condenar pelos 2 crimes, porque só teve um crime, o outro a gente está pedindo absolvição. Então, vamos mandar sair fora esse concurso formal também. E aqui tem um problema no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, aqui, Por quê, gente? Aqui foi uma pegadinha que eu achei bem capciosa da OAB. E por quê? Vamos lá. Artigo 157, parágrafo 2º. Eita, cadê? Vou colocar aqui no Código Penal. 157. Olha lá. No artigo 157, minha gente, teve uma reforma em 2018. Essa reforma de 2018, ela trouxe, né, um aumento de pena se a pessoa comete crime com mais de uma pessoa, e também aumenta a pena mais ainda pelo uso de arma de fogo, aumenta em mais 2/3. Qual que é o problema aqui? Essa reforma foi em 2018. O crime aconteceu em 2017. Então, a OAB queria saber se você sabe o que é uma reformatio impeius. J, se fala em I, né? I em latim. Então, não é pejus. Peius. E por quê? Porque, como reformou para pior, não retroage a lei para alcançar os fatos acontecidos antes da entrada em vigor da lei. Então, essa alteração não poderia ter sido usada aqui. Então, a OAB demonstrou para a gente tinha que estar com o código, com menção de alteração, para poder conseguir sair dessa, né? E dizer, olha, essa alteração do artigo 157, que trouxe esse aumento de pena aqui, foi depois do crime. Eu tenho que julgar o Breno na lei antiga, não na lei nova. Então, essa aí eu achei a parte mais complicada desse artigo aqui, dessa segunda fase da OAB.
Vou continuar aqui. Após regular andamento do processo, durante a audiência de instrução e julgamento, o magistrado optou por perguntar diretamente para as testemunhas de acusação e defesa, não oportunizando manifestação das partes, tendo a defesa demonstrado seu inconformismo. Olha isso. Outra dica importante. Sempre, sempre, sempre que aparecer o inconformismo da defesa com alguma coisa no procedimento, a gente já acende uma lanterna, uma luz vermelha, mostrando que isso daqui é uma nulidade que aconteceu. O que é nulidade? Quando o juiz não segue a sequência de atos do Código de Processo Penal, pode haver um prejuízo para a defesa. Aí a defesa se insurge. Excelência, aqui nesse caso, né? Excelência, nós temos o direito de perguntar. Não é o juiz que pergunta. O juiz ele tem que passar para as partes perguntar. E se ficar alguma coisa ainda, o juiz pergunta no final. Mas aqui a gente viu que o juiz perguntou diretamente, ó, e ele nem deixou as partes perguntar. Isso que é um absurdo. Aí, opa, a defesa foi lá e reclamou. E o juiz, ó, passou batido. Todas as provas vão ter essa tese de nulidade. A próxima prova, que foi a prova 34, teve uma tese também de nulidade igualzinha. A diferença é que eles inverteram. Primeiro ouviu a testemunha da defesa, depois da acusação. E aqui foi o juiz que não deixou as partes perguntar. Como que é a sequência de atos, né? Primeiro eu vou ouvir a vítima, depois as testemunhas arroladas pela acusação, depois pela defesa, perito, se for arrolado, e por último é o interrogatório. Quando é o interrogatório, o juiz começa perguntando e depois as partes perguntam. Nas testemunhas, as partes que começam a perguntar. Se o advogado não falar nada, o MP não falar nada, tudo bem, mas aqui ele falou. Ó, tá vendo que ele fala que o advogado se insurgiu? Deixa eu ver onde eu li, ó. Aqui, ó, a defesa demonstrou inconformismo. Isso aqui, gente, é uma dica que a OAB está dando para demonstrar que existe uma tese de nulidade. Sempre vai ser. A primeira coisa que eu vou falar, depois eu vou fazer um resuminho, vai ser a tese de nulidade. Por quê? Porque a nulidade, gente, ela vem como se fosse uma borracha, apagando tudo até esse momento. Tudo que foi feito daqui para frente vai ser anulado, porque o juiz não deixou perguntar e a Constituição vai dizer que a gente tem direito à ampla defesa. Se o próprio juiz não deu essa ampla defesa para a gente, então vamos refazer tudo. Continuando. A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, destacando que ficou muito assustada porque Carlos e Breno eram muito fortes, parecendo jovens de aproximadamente 25 anos de idade. Olha isso, ó. Destacando aqui para a gente pedir absolvição do Breno, porque ele também errou. Todo mundo errou, né? É o erro de tipo aqui quanto à pessoa. Todo mundo achou que ele era maior de idade, inclusive o parça dele, né? Além de destacar que havia 5 mil no caixa do estabelecimento que seriam subtraídos se não houvesse intervenção policial. Opa! Se alguém estava em dúvida que esse crime foi tentado, aqui já está o resultado, né? Ó, já está a resposta. Foi tentado, então eu preciso de uma diminuição de pena. O réu, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio. Opa, ele pode? Sim, ele pode permanecer em silêncio. Se ele tivesse confessado, a gente ia pedir uma atenuante de pena, mas ele ficou em silêncio. Apresentação da manifestação derradeira, ou seja, aqui já está nas alegações finais. Alegações finais é essas que são a última vez que a pessoa vai falar. Então, se tivesse parado ali, a peça que a gente ia fazer era alegações finais, mas não, eles já fizeram. Após a apresentação das manifestações, foi proferida a sentença condenatória nos termos da denúncia, conforme requerido. Então, ó, na primeira fase, fixou o magistrado pena base do crime de roubo e corrupção de menor no mínimo legal, acima do mínimo legal, em razão da personalidade do réu, que seria voltada à prática de crimes, conforme indicaria a folha de antecedentes, restando a pena de roubo em 4 anos e 6 meses e a corrupção 1 ano e 2. Aqui, 2 erros. O primeiro,
A gente viu que o juiz não pode piorar a personalidade do réu por razão da folha de antecedentes. Primeiro, quando a gente fala de personalidade, gente, para o juiz piorar, ele precisa de um laudo psicológico, já que o juiz não é psicólogo, psiquiatra para avaliar a personalidade de alguém, né? A gente fala, fulano é narcisista, é psicopata, mas leigamente, para poder afirmar isso, precisa de um perito, e o juiz não é perito para saber. E, não, professora, mas ele piorou a personalidade por causa dos inquéritos. Pior ainda, porque lá na Constituição está dizendo que a gente só é culpado com trânsito em julgado. Então, isso aqui, ó, o juiz não pode fazer isso, isso é ilegal. Então, a gente vai dizer que não é possível o juiz fazer isso. Porém, o juiz esqueceu de dar aqui na... Não, acho que aqui já está de boa. Então, aqui era só para pedir para tirar isso. É na segunda fase que eu pensei em falar alguma coisa, mas é na segunda, que é a atenuante da menoridade, que eu estava pensando. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes. Tem sim. Lembra que o Breno tinha 19 anos? Vamos lá para o artigo 61 do Código Penal. Olha lá. 61 do Código Penal. Eu tenho uma atenuante que é a tal da menoridade relativa. Ó, tá no 61, não. Menos 1 é agravante, eu quero atenuante, então tá no 65. São circunstâncias que atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Então, ele tem que diminuir a pena aqui. Então, eu vou pedir atenuante aqui de pena. Cadê? Viu como é importante a gente saber dosimetria? Para a segunda fase da OAB é essencial. Cai prova sim, prova também. Então, ó, na segunda fase não tem agravante e atenuante. Opa, atenuante sim. Artigo 65, inciso 1, primeira parte. Voltando. Na terceira fase, a pena do crime de corrupção não for reconhecida agravante nem atenuante. Não, desculpa, gente, pulei. Na terceira fase, a pena base do crime de corrupção de menores foi confirmada, enquanto o roubo foi aumentado em 2/3 em razão do emprego de arma de fogo, diante da previsão, ó, da Lei 13.654 de 2018, restando a pena definitiva em 7 anos e 6 meses, já que não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. A OAB, ó, trazendo a alteração da lei. O que a gente teria que dizer aqui? Que a gente não pode receber essa alteração de pena, que foi mais grave, porque o crime aconteceu em 2017, ó. E aí seria uma reformácio in peius. Então, essa causa de aumento de pena não pode ser com base nessa lei, tem que ser aumento de pena antigo. Outra coisa, ele falou que não tem diminuição de pena, né? Tem sim. Lembra que é tentativa? Então, ele tem que diminuir pela tentativa. Artigo 14, inciso 2, acho que parágrafo único. O regime inicial foi o fechado, em razão da pena final ser de 8 anos e tal. Aí a gente vai pedir, né, o regime semiaberto ou aberto. Por quê? Porque não vai ter concurso formal, já que concurso significa mais de um crime. Aqui foi um crime só. Corrupção de menor não foi, vamos pedir absolvição, porque ele não tinha como saber que o menino era menor. Então, cai o concurso. Só vou ter aqui um roubo majorado pelo emprego de arma, mas na lei antiga. Aí, se a pena final for menor que 8 anos, aí eu peço o regime semiaberto. Se for menor que 4, eu peço o aberto. O Ministério Público foi intimado da sentença e ficou inerte, ou seja, o MP não apelou. Aí agora somos nós. Você, como advogado de Breno, é intimado no dia 3 de dezembro para fazer a sua petição. Terça-feira, sendo o dia útil seguinte em todo o país, bem como o seguinte, exceto sábado. Então, ó, eu fui intimada, são 5 dias, eu fui intimada numa
terça. Então, vamos lá. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Conta na segunda. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 9, então, é a minha interposição de recurso. A interposição vai para o juiz de Florianópolis e as razões vai para o tribunal de Florianópolis. Pessoal, então essa aqui foi a explicação da peça. A peça é uma apelação. Pode pegar um modelinho que vocês encontrarem na internet, só para saber, né, como que é o jeitão da inicial e das razões, mas aqui já falei para vocês quais são as teses defensivas. Precisando, estou à disposição. Um beijo e ótimos estudos para vocês. Tchau!